Programa Revista Rural, um oferecimento. Pioneer, somos feitos para crescer. Tortuga, uma marca DSM. Tenax, o melhor coxo do Brasil. Singenta, inovamos junto com você. Bradesco, contrate crédito rural e concorra a tratores 0 km. Olá, seja muito bem-vindo! E aí, sentiu saudade? Que tal dar mais um giro pelo maravilhoso mundo do agronegócio? É pra já! Confira os assuntos de hoje. Mais leite no balde e menos metano na atmosfera. Algodão é parceiro na integração lavoura-pecuária. Sexagem ajuda a potencializar a produção de peixes. E uma mistura de estilos nos acordes da UPVC. Começa agora para todo o Brasil o programa Revista Rural, a sua revista eletrônica do agronegócio. Com o manejo certo, é possível ser altamente produtivo na pecuária leiteira e, ao mesmo tempo, reduzir bastante a produção de metano na fazenda. O meio ambiente agradece. As práticas para reduzir a emissão de metano em sistema ILPF para a pecuária de leite são muito importantes para o dia a dia da fazenda. Mas a gente pensa bastante, inclusive, no ambiente, né, quando a gente fala dessa questão. Eu estou aqui com o Sérgio Raposo e, Sérgio, você vai falar um pouquinho para a gente a questão do manejo, né? É importante que o produtor maximize e otimize o seu manejo para atingir bons dados, certo? A ideia é essa, e exatamente a parte ambiental, a gente está muito na questão do metano, e o metano é uma ineficiência da digestibilidade da dieta. Quanto pior a digestibilidade, mais você tem emissão de metano por quilo de matéria seca consumida. Então, se o produtor ele consegue fazer um manejo da sua pastagem, de colher uma qualidade melhor pelos animais, ele vai ter naturalmente uma melhor digestibilidade, portanto uma menor emissão de metano por quilo do que o animal está comendo e um aumento na produção de leite. Há alguma diferença, se a gente puder pensar, desse tipo de manejo para conseguir essa redução para o mais convencional ou aquele que a gente não pensa tanto nessa redução? Eu acho que isso que é interessante, o objetivo sempre é o mesmo, não existe uma mudança do objetivo na fazenda que é melhorar a eficiência. Então o que a gente tem talvez é você pode ter alterações em relação ao que é feito na média. Então seria investir na questão de você conseguir fazer uma colheita da parte mais nutritiva da planta, isso existe uma estratégia para fazer, e existe a questão da suplementação também, de você tentar caprichar na suplementação de maneira a conseguir essa otimização da dieta, que é para produzir mais leite, e ao mesmo tempo você está reduzindo a produção do metano por quilo de matéria seca consumida. Isso dá para se enquadrar em cada realidade de cada produtor, independente do tamanho dele, né, Sérgio? Exatamente, assim, cada produtor vai ter que ter a sua estratégia em função do seu tamanho, do nível de produção de leite, né? E aí ele tem que buscar as informações para a sua realidade. Mas o direcionamento, o norte é sempre o mesmo, né? É querer fazer mais com menos, né? Ser mais eficiente. A escolha da gramínea é uma decisão importante para o pecuarista leiteiro, que deve se atentar a pontos como o local, a qualidade do solo e o quanto ele está disposto a investir. Ele vai escolher e muito provavelmente vai ser interessante ele ter mais de um tipo, porque elas têm qualidades muitas vezes que são complementares. Então, por exemplo, os pastos do gênero Panicum, eles são mais interessantes de usar intensivamente nas águas, e as braquiárias mais interessante de usar como reserva na seca, por exemplo, né? Pastagem é uma cultura perene, então vale muito a pena você caprichar na escolha, na implantação, para que ela de fato seja perene, e você vai pensar em trocar esse pasto décadas depois. Com a escolha da pastagem feita, chega a hora de balancear a dieta das vacas. É aqui que entra a suplementação animal.
A questão da nutrição, de fato, assim, se você tiver uma produção um pouquinho maior, média das vacas, passar de 9, 10 litros, não tem como você manter os animais só com pastagem, você tem que fazer a suplementação, e a suplementação vale a pena. Você tem o jeito de dar o concentrado, que você vai ganhar muito mais na produção de leite do que você gasta no concentrado. E aí, assim, o que a gente recomenda é a pessoa avaliar qual que vai ser o nível de produção dela, e aí tem um programa realmente daí feito por um técnico que vai dar as melhores opções, inclusive questões locais. Às vezes ele pode aproveitar, se ele fizer o concentrado na fazenda, que de forma geral vale a pena, a pessoa não precisa ter uma escala muito grande para compensar, pelo menos compra a parte mineral, o núcleo, mas a parte dos orgânicos fazer na fazenda, ter uma fábrica pequenininha que seja, mas que vai atender. As sombras das árvores também fazem parte da redução do metano. Mas se engana quem acha que os animais ficam o tempo todo aproveitando as áreas mais frescas. Tal qual nós humanos, eles também gostam de tomar sol. Esses animais ficam mais na sombra, mas se você pegar os Nelore, às vezes você vai na hora que está quente, ele tem uma sombra e ele está no sol. Mas o bom, ele precisa ter escolha, quando ele está com o desconforto térmico, ele tem a opção de ir para a sombra, dar uma refrescada, né? E na produção, na questão do metano, é porque atrapalha o consumo. Que é que nem a gente, está quente, você fica com menos vontade de comer, você perde apetite. O boi é a mesma coisa. Sérgio, você já explicou pra gente questões da nutrição, também do manejo, e agora tem aquela pergunta de $1 milhão, né? Como que o produtor hoje pode quantificar essa emissão na pecuária? Pois é, a parte complicada disso é que realmente a gente hoje, se você fosse fazer isso em fazendas, em cada fazenda, com o que a gente precisa fazer, por exemplo, para o solo, a gente precisa abrir uma trincheira de 1 metro de profundidade. Então é inviável a gente fazer em cada fazenda. Então o que a gente tem hoje são esses dados de pesquisa, então há muito tempo a gente tem estudado isso, tem muito dado, então a gente consegue criar modelos de estimativa. Então, em função das situações, a gente descreve as situações para o modelo e ele põe a emissão, e aí você pode ver a emissão no momento 1, no momento 0, que seria antes das intervenções, depois você melhora o manejo, melhora a colheita da forragem, melhora a suplementação, e aí você vê a questão da emissão no segundo momento. E aí essa diferença foi o que ele deixou de emitir de metano e outros gases de efeito estufa. E isso é o que acaba mexendo com a lucratividade ao final do trabalho para o produtor? É isso que é interessante, quer dizer, a gente acredita que esse esforço que ele faz para emitir metano é o mesmo esforço que ele faz para melhorar a rentabilidade, né? Então a gente está na mesma direção para ambas as coisas. O algodão tem se tornado um grande parceiro dos produtores da Paraíba. Adotando a integração lavoura-pecuária, é possível contornar a escassez da água da região. Durante o planejamento do manejo, no semiárido paraibano, a baixa regularidade das chuvas é uma das principais dificuldades encontradas pelo produtor. Aqui na região, o principal problema realmente é a estação chuvosa muito curta, e a gente tem um problema de solos muito degradados e, em alguns locais, solos muito pobres, tá? Então, assim, e também a dificuldade de acesso ao produtor, geralmente aqui no Nordeste, quando a gente se fala aqui na região agreste, a região mais seca, a região do sertão, são pequenos produtores, então eles têm pouco acesso ao crédito e também eles têm pouco acesso à assistência técnica. Eu colocaria esses os principais fatores: dificuldade de acesso a crédito, né, e recurso para compra de máquina, dificuldade em assistência técnica e informação, e também o problema com a irregularidade da estação chuvosa aqui na região. Se não for acertada a época de plantio, dificilmente vai ter sucesso. Quando o assunto é produtividade em sistema ILPF, a adesão da cultura do algodão tem apresentado bons resultados. O principal benefício que a gente vê é tanto a questão de você ter uma maior diversidade de produtos na sua propriedade, né? Então, o agricultor familiar, ele passa a não ser dependente de um único produto. Aqui na região, basicamente, eles plantam milho ou ele tem um animal,
mas ele fica muito preso a isso, então ele tem essa diversificação de culturas. Então a ideia é essa, é que o produtor produza, né, ele tem a sua fonte de renda, mas que também melhore o seu solo ao longo do tempo. E, mais importante ainda, é que ele aproveite toda gota de chuva que caia, que isso se transforme em pastagem, se transforme em fibra, né, no caso do algodão, se transforme em grãos, ou se transforme em lenha, se transforme em carne e leite. Dentre inúmeras opções de cultivo, o algodão vem se destacando por características de resistência e rentabilidade. O algodão ele tem um valor de mercado muito alto e ele é uma cultura muito resistente à seca. Ao contrário, por exemplo, aqui na região, a gente vê muito produtor perdendo o cultivo de milho, às vezes até o feijão, enquanto o algodão, por sua alta tolerância à seca, então mesmo com pouca chuva, ele ainda consegue produzir alguma coisa. A gente sempre, nas áreas que a gente planta, a gente vê relato de produtores, olha, o milho não colhi nada, o feijão não colhi nada, mas o algodão eu consegui colher. Se tratando de pastejo, o gado encontra no algodão uma fonte rica em nutrientes. O algodão tem todo aquele problema da questão do bicudo, né? Então tem que ser feita a destruição dos restos culturais, como em qualquer outra região, mas aqui no final do ciclo ainda o agricultor ele utiliza esse algodão ainda para a alimentação dos animais, né? Então tanto o caroço depois que ele pode aproveitar para dar para os animais, como o próprio pastejo direto no algodão. Então após a colheita, né, principalmente na agricultura familiar, onde não faz a desfolha do algodão, ele solta o gado e o gado pasteja esse algodão, né, que é rico em proteína, e após esse pastejo a gente deixa dar uma rebrota e aí sim faz a eliminação das soqueiras. Com o apoio da Embrapa, produtores e técnicos recebem capacitação para trabalhar com esse sistema. A Embrapa trabalha principalmente desenvolvendo essas tecnologias, né, que sejam bem adaptadas para a região, então a gente trabalha aqui em parceria com várias unidades da Embrapa, não só a Embrapa Algodão, trazendo as tecnologias que também são desenvolvidas em outros estados e adaptando ela aqui para que ela funcione na nossa condição. A gente tem instalado unidades demonstrativas nas diferentes regiões edafoclimáticas aqui da região da Paraíba, por exemplo. Então, a gente tem na região do Sertão, na região agreste, na região do litoral, nas regiões de transição. E com isso a gente faz publicações dos resultados, a gente faz dias de campo para mostrar os resultados, a gente tem dado capacitações, a gente tem, deve ter ao longo desses anos mais de 200 produtores e técnicos capacitados, né, para a tecnologia de LPF. Assim como na terra fértil, as redes sociais também são um campo onde brotam vídeos curiosos e divertidos. Olha só isso, nem tudo é o que parece, não é? Alimento à vontade, trator com certeza não vai faltar. O que é isso? Uma invasão alienígena na lavoura? Não, é só alta tecnologia na aplicação de defensivos. E olha só que momento fofo! Com certeza vamos ter um leite bem mais gostoso, não vamos? E a Mel, hein? Manda ou não manda super bem na viola?
anos do Senar, o Brasil é só comemoração, presente no campo e na cidade, de corpo, alma e coração. Na educação profissional, o Senac vem com tecnologia, com promoção social. O sucesso é nossa garantia, pela internet ou presencial. O Senac tem cursos pra toda a gente, no caminho do progresso e o futuro inteiro pela frente. Somos todos Senac pelo bem do nosso país. 29 anos de trabalho pro nosso Brasil ser mais feliz. Somos todos Senac pelo bem do nosso país. 29 anos de trabalho pro nosso Brasil ser mais feliz. Você está assistindo Programa Revista Rural, um oferecimento. Zemprova é mais arroba por hectare. Branco Motores, a força que o Brasil precisa. Vetoquinol, saúde e bem-estar animal são a nossa vida. Colhedora de cana Case A 8810, a preferida no top list da Revista Rural. Boehringer Ingelheim, saúde animal. A piscicultura vem crescendo a passos largos no Brasil. Técnicas como a sexagem, por exemplo, podem auxiliar bastante na aceleração desse processo. É cada vez maior o número de adeptos à criação intensiva de peixes no Brasil. A identificação precoce do sexo dos animais é uma prática que traz ao produtor inúmeras vantagens. Os estudos de diferenciação e determinação sexual em peixe são estudos básicos, mas que são fundamentais para o desenvolvimento de tecnologias na piscicultura. Uma das aplicações disso é a produção de populações monossexo, que se nós não soubermos quando é a diferenciação sexual de cada espécie, ou seja, quando um peixinho se torna macho ou se torna fêmea no início da sua vida, não tem como a gente aplicar essa tecnologia. As populações monossexo, elas são produzidas quando se detecta que um gênero é zootecnicamente superior ao outro. Por exemplo, quando a fêmea cresce mais do que o macho, ou quando o macho cresce mais do que a fêmea, e outras vantagens também que às vezes um sexo tem em relação ao outro. Espécies como a tilápia, por exemplo, já vêm se beneficiando do uso da sexagem, mas o tambaqui ou o pirarucu, espécies nativas e cultivadas no país, devem ter um futuro mais promissor. Pesquisadores da Embrapa identificaram em que fase ocorre a diferenciação sexual do tambaqui, o que pode proporcionar um significativo aumento de produção. Outra vantagem da gente estudar esse tipo de abordagem são a sexagem precoce de peixes. O que é isso? A gente conseguir identificar o sexo desses peixes sem sacrificá-los a partir de um pedaço pequenininho de nadadeira, sabendo-se então que ele é um macho ou então uma fêmea. Isso agrega muito valor nas cadeias produtivas que os peixes são muito grandes, como por exemplo o pirarucu, né? No caso do pirarucu, nós temos que esperar o peixe atingir a puberdade, que leva de 4 a 5 anos, para ir esperar ele entrar em reprodução, em atividade reprodutiva, para só então identificarmos quem é macho e quem é fêmea. Se nós soubermos o sistema de determinação sexual e qual é o gene que direciona os machos e as fêmeas nessa espécie, nós podemos já vender os animais sexados ainda nas suas formas jovens, ou seja, o pirarucu ainda pequenininho, a gente já consegue vender machos e fêmeas. Isso é extremamente importante quando estamos montando plantéis de reprodução e principalmente quando já temos programas de melhoramento genético. Porque às vezes um lote cresce, você tem uma proporção muito maior de um sexo do que do outro. Por exemplo, você tem muito mais machos que fêmeas. Chega na hora da reprodução, você precisa de fêmeas e você está com poucos no seu lote. Isso eu dei o exemplo do pirarucu, mas serve para todos os outros peixes em que a gente ainda não sabe qual gene que leva à diferenciação de machos e fêmeas. Mas não é só a biologia do animal que determina o sexo. Outros fatores também podem influenciar.
Outra abordagem também do nosso projeto é a influência de fatores ambientais no sexo desses animais. Porque algumas espécies de peixes sofrem influência da temperatura, do pH da água ou da densidade na diferenciação sexual. Então, nas nossas espécies nativas, nós ainda não temos nenhuma dessas informações. Então, esse projeto ele vem buscando fazer essa ampla abordagem para as principais espécies nativas de interesse, econômico, visando lá na frente o desenvolvimento de tecnologia de produção dessas espécies. A cidade de Rio Verde, em Goiás, é um importante polo da produção brasileira de grãos. E durante essa semana, ela novamente foi à casa da Tecnoshow Comigo, feira que trouxe inovações e tecnologias para diversos setores do agro. É aqui onde a gente cria uma conexão com os nossos consumidores e mostra todas as soluções que a gente tem para o pequeno produtor. Desde um tratorito para fazer a preparação do solo, como uma motobomba para irrigação, a gente tem a solução completa para fazer o cultivo do pequeno produtor. Aproveitando os mais de 60 hectares da 19ª edição do evento, as empresas do mercado aproveitaram para apresentar os seus destaques para os produtores. Nós estamos aqui do lado de um destaque da Jaca, um porte 4530 com 42 metros de barra. Gostaria de destacar três principais inovações. A primeira delas é toda a nossa plataforma de biotecnologia em List, onde confere basicamente 3 proteções para opções de manejo de ervas, e a Conquesta, que nada mais é que a junção da proteção de ervas somado à nossa proteção de pragas, as principais pragas da cultura da soja. Temos certeza absoluta que, através dessa nova ferramenta de biotecnologia, nossos clientes e parceiros poderão aumentar bastante os seus rendimentos e nós contribuiremos muito para todo esse manejo na cultura da soja. Richard Strauss, Tião Carreiro e Ana Vilela. Consegue ver alguma conexão entre eles? Não? Então olha só o que a UPBC aprontou hoje especialmente para você. Chora viola! Olá, nossos amigos da Revista Rural. É sempre um grande prazer para a Orquestra Paulistana de Aula Caipira fazer parte do quadro Papo de Violeiro. E hoje, aqui diretamente do Instituto São Gonçalo, vamos fazer uma lambança aqui, uma misturada. Vamos tocar Richard Strauss com Ana Vilela, precedido aí de alguns toques aí de Tião Carreiro. Bora nós? Vamos ver o que vai dar. Bora nós!
tempo passa rápido, não é mesmo? E já é hora de ir embora. Mas não esqueça, para assistir este ou qualquer programa anterior, basta acessar nosso canal no YouTube. Quero te ver aqui na próxima semana, ok? Até lá! Você assistiu Programa Revista Rural, um oferecimento. Linha de pastagens Corteva. Construir uma pecuária mais sustentável é a nossa fé. Zoetis, a marca do dia a dia no campo. Caminhões Mercedes-Benz. O agro fala, a Mercedes ouve. Família Roundup, sinônimo de eficiência e confiabilidade. Omnigen AF, rebanho saudável, produtivo e rentável o ano inteiro.